Olá, seres infinitos, bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. Eu espero que todos estejam bem. Eu sei que está se estendendo esse período, né? E a nossa paciência que é, é uma. Nesse mundo de hoje que a gente sempre quis tudo para ontem, esse período está se estendendo, ele traz muitas questões à tona, né? De ansiedade, de revisão dos nossos relacionamentos, nosso relacionamento com o trabalho, nosso relacionamento com a nossa família, nosso relacionamento com os nossos amigos, nosso relacionamento com nós mesmos. Então, traz muita coisa à tona. E daí, por isso, eu resolvi hoje trazer um tema que é, vamos dizer, um pouquinho mais pesado, é tabu, o famoso elefante na sala que todo mundo fica meio incomodado de falar, mas por isso mesmo eu acho necessário para trazer uma luz aqui e de repente ser contribuição para alguém que esteja passando por momentos muito difíceis nessa pandemia, né? O tema de hoje é sobre suicídio. Ele foi um tema que logo quando começou a pandemia eu pensei sobre isso, né? A pandemia não, a quarentena. Em momentos de muita incerteza, tende a aumentar a quantidade de pessoas que se suicidam, né? Na, na, na queda da bolsa, do mercado em 2008. Momentos assim, né? E a pandemia, com tanta gente em casa, por causa da quarentena, tem a tendência, assim, de aumentar esses números. O suicídio, para quem não sabe, é algo que não é divulgado, geralmente nas televisões, praticamente no mundo inteiro não é divulgado, porque foram feitos estudos que quanto mais é divulgado, pessoas que têm a tendência, né, de romantizar, estavam precisando de certa forma daquela coragem para ir lá para fazer, quando passam a se divulgar os casos, vai aumentando a quantidade de pessoas que cometem o suicídio. Então não é algo para ser romantizado mesmo, né? Porque é um ato ali de uma pessoa que está em pleno desespero, assim, ela desacredita de qualquer melhora, de qualquer mudança na vida, né? O suicídio do Flávio Migliacco, aquele ator da Globo, ele trouxe isso muito à tona com a mensagem que ele deixou, né? Cuidem das crianças, como se os adultos não tivessem mais jeito. Eu já tenho uma outra visão dessa frase, né? Além da gente cuidar das crianças, que é muito importante nessa quarentena, né? Porque assim como nós adultos, nós temos ansiedade, para as crianças também existe isso. Então é muito importante a gente cuidar das crianças, dos adolescentes, mas eu interpreto essa frase dele como a gente cuidar também da nossa criança interior. Porque a gente fica tão triste, porque a gente fica tão desesperado, porque a gente esqueceu da nossa natureza real, da nossa natureza que tem aquela alegria, que convive bem com a incerteza, né? A gente, como adulta, a gente esquece muito disso. Parece que tudo tem que estar definidinho, assim, que existe um passo a passo para o sucesso, para a vida que a gente sempre quis. E não é. Existem práticas que nos ajudam a melhorar, encontrando, né, cada vez mais a nós mesmos. Mas o que funciona para mim não necessariamente funciona para vocês. E eu compartilho aqui dicas, né, que funcionaram para mim, mas das mais diversas, porque a ideia é você pegar
essas dicas como um instrumento que pode te ajudar. E só que não necessariamente você vai utilizar de todos os instrumentos que eu uso, porque eu sou uma pessoa e você é outra, né? A empatia é isso, é você. Eu vou te dar um conselho, mas geralmente quando eu te dou um conselho, eu falo da minha experiência, né? Eu posso até me colocar no seu lugar, mas eu não estou no seu lugar. Você tem outra história de vida, outros repertórios. Então, quando a empatia de verdade é quando a gente dá o nosso exemplo. Olha, vem alguém, né, te pedir um conselho. Olha, eu te dou o meu conselho do meu lugar. Isso pode funcionar para você ou pode não funcionar. É muito importante deixar isso claro, porque quando a gente fala assim, para mim funcionou, a pessoa pode sentir assim, nossa, ela conseguiu e eu não consigo. E isso é muito importante, você lembrar a pessoa. Olha, eu tô te dando meu conselho baseado na minha experiência, mas você pode ter um outro caminho totalmente diferente. E isso é libertador para as duas pessoas, principalmente para quem tá ouvindo aquilo ali, porque não é porque eu tive a minha trajetória que você vai ter uma igual, tá? E tá ok, às vezes a gente não tá bem, tá ok. Eu falo muito sobre a questão das redes sociais que trazem muito isso à tona, né? A gente parece que tá vendendo a fórmula do sucesso. E daí as pessoas, elas vão tentando, vão seguindo, seguem uma fórmula, seguem outra e veem que não conseguem, e elas tendem a se desesperar. O canal aqui, a ideia é a gente cada vez mais ir se conectando com você mesmo, com o seu caminho. Eu posso dar alguns exemplos de coisas que ajudam a maioria das pessoas, mas você aos pouquinhos, se conectando com você mesmo, você vai conseguir, né? Lidando com isso. Bom, eu desviei um pouquinho do tema, mas tem a ver também com o tema. Essa questão do suicídio é importante falar aqui, apesar de no começo do vídeo eu ter falado, né, que geralmente não é divulgado, porque pode acabar incentivando mais pessoas a se suicidarem daquela maneira. A ideia de tratar o tema aqui não é falar modos, né, que as pessoas se suicidam, mas lembrar o que está por trás. É muito importante a gente, os familiares, as pessoas que conhecem, pessoas que se suicidaram, olharem para isso, não com culpa. E nem até com a questão da responsabilidade, mas de olhar talvez os sinais que aquela pessoa deu e a gente não observou, no sentido de a pessoa, de você, se a pessoa efetivamente queria se suicidar, talvez você não pudesse, né, impedir aquele ato. Mas o simples fato da gente, para as pessoas, ser mais humano com todo mundo e começar a falar: olha, não sei o que você está passando, né? Mas eu tô aqui por você, isso muda tudo. Porque para uma pessoa que está pensando em suicídio, se ela ouvir palavras ríspidas, às vezes pode ser a gotinha d'água do que precisava ali. Se a gente começar a ser mais gentil com as pessoas, às vezes pode ser a luzinha. A pessoa, para cometer um ato de suicídio, ela tá num lugar tão sombrio que uma pequena luzinha ali já vai ajudar a dar uma respirada, né? Então, por isso que é muito importante a gente olhar para isso. Porque é uma pandemia que já tá aí há muitos anos, silenciosa. As estatísticas são de, em geral, assim, em média, 800 mil pessoas por ano se suicidarem ao redor do mundo. Então, isso é um suicídio a cada 40 segundos.
nesse vídeo aqui que vai ter uns 10, 12 minutos, quantas pessoas, né, já não se suicidaram. E lembrar a gente aqui que o suicídio não, segundo a visão espírita, que eu acabo concordando com eles, eu acho bem sóbrio a gente olhar assim a questão do suicídio. Que o suicídio, ele não é só uma pessoa que num ato de desespero causa a própria morte, né? Toda vez que a gente adquire hábitos e mantém hábitos que nos fazem mal, seja o cigarro, a bebida, a má alimentação, tudo isso são, de certo modo, formas de suicídio lento. Então, para a gente aprender a lidar com o suicídio, a gente tem que começar a olhar para nós mesmos, olhar mais para os outros, no sentido de acolher, de ouvir, daquela escuta empática mesmo, sem querer dar a pessoa começar a falar e você não ouvir, ou dar uma lição de moral, ou também a gente dar conselho, né? Para uma pessoa que está pensando em cometer suicídio, a escutativa ou simplesmente ouvir ali o que ela está passando, isso salva vidas. E existem canais também que podem ajudar. Eu recomendo a gente divulgar esses canais, né, nesse momento de tantas pessoas em casa, de tantas pessoas perdidas. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele atende no número 188, atende pelo site também, por chat, por e-mail, e são voluntários e é tudo anônimo, tá? Você ou a pessoa que for entrar em contato não precisa se identificar, vai ser uma pessoa que vai simplesmente ouvir. E isso é muito importante. Nós podemos fazer isso, começar, né, a fazer isso também com as pessoas que estão na nossa vida. E especialmente começarmos a fazer isso com nós mesmos. Nos acolher e para não chegar no ponto desses, né? E é isso por hoje no vídeo de hoje. Eu quis trazer esse tema que é um pouquinho diferente dos temas que eu abordo aqui no canal, mas para desmistificar, para tirar o tabu dele ali, né? Já aconteceu, já aconteceram situações. Eu posso dar até um exemplo de comigo. Aconteceu por questões de bebida. Eu parei já faz alguns anos de beber e foi um dos grandes motivos. Uma vez eu estava numa situação, há muitos anos atrás, isso. Eu namorava ainda na época, a gente estava tendo uma briga e eu não tinha bebido muito, mas eu tinha bebido com o estômago vazio. E ali, naquele momento, né, a gente estava brigando e o primo desse meu ex-namorado tinha ido buscar a gente no carro. E eu tava num momento tão, assim, fora de mim, que eu pensei, ai, não quero mais essa briga, e eu quase me joguei do carro. A sorte foi que ele me segurou com tudo, né? Então, instintivamente, até períodos que eu tive de depressão há muitos anos atrás, eu nunca pensei conscientemente em me suicidar, nem nada do gênero. Mas foi uma coisa que eu quase passei, né? Por uma questão de inconsciência ali do momento da bebida, eu estava fora de mim. Mas eu trouxe o tema aqui para demonstrar que é um tema que não está longe de ninguém e é muito importante a gente estar consciente de que existe e que ele é sim. A gente tem como olhar para isso
e cada vez mais ter menos números. Quanto mais pessoas cuidando da saúde mental delas, né? Menos chances de uma pessoa se sentir tão perdida a ponto de cometer esse ato. Belezinha? Um grande abraço a todos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número do CVV e os canais de apoio deles. E é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima.